Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Saúde Fora de Série. É muito bom ter vocês por aqui. Eu sei que você já deve estar cansado de ouvir que gordura engorda, entope as veias e infarta. Só que não. Na verdade, esse é um dos maiores erros das pesquisas e recomendações nutricionais da nossa história, que já fez e continua fazendo milhares de vítimas de doenças cardiovasculares pelo mundo. Mais uma vez, um assunto polêmico, mas extremamente importante para quem realmente busca mais energia, saúde e bem-estar através de uma alimentação saudável. Por isso, precisamos entender de uma vez por todas o que são gorduras boas, os seus benefícios e onde encontrá-las. Esse é um passo fundamental para quem quer ter saúde e emagrecer sem passar fome. Por isso eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. A primeira coisa que a gente tem que abandonar quando pensamos em gordura é aquela ideia que gordura é tudo igual e que óleo também é tudo igual. Isto não é verdade, eles podem até ter alguma semelhança, mas estão longe de ser a mesma coisa, principalmente quando se trata em relação às implicações na nossa saúde. Outra coisa muito importante que precisa ficar claro é porque chamamos as gorduras de saturadas, monoinsaturadas e poliinsaturadas. Será que você realmente sabe o porquê delas terem esse nome? Para que você possa realmente entender e distingui-las, eu vou te apresentá-las na intimidade, na estrutura química. Não se preocupa, vai ser um encontro fácil, rápido e que vai elevar o nível de conhecimento desse nosso encontro de hoje. Uma gordura é representada na sua estrutura química através de um carbono que se liga a outro, que se liga a outro, que se liga a outro. Vários carbonos são ligados um aos outros através de uma ligação simples. É como se um desse as mãos ao outro. Só que um carbono faz 4 ligações. Se ele estiver dando a mão para o carbono da direita e para o carbono da esquerda, ainda ele precisa fazer outras 2 ligações. E essas outras 2 ligações ele faz com o hidrogênio. E quando esses carbonos estão ligados entre si e completos com mais outras 2 ligações de hidrogênio, nós dizemos que essa cadeia está completa, cheia, saturada. E quando a gordura está desta forma, cheia, completa, saturada, ela é mais reta, mais estável. Elas podem até se sobrepor umas sobre as outras. Isso faz com que essas gorduras sejam mais resistentes. Elas não têm a propensão de formarem radicais livres e alterações oxidativas, que é tão prejudicial para o nosso corpo. E para quem quiser saber um pouco mais sobre os prejuízos dos radicais livres e dos processos oxidativos no nosso corpo, tem um vídeo do colesterol que eu fiz aqui no canal e que eu vou deixar o link na descrição para você ver tudinho, mas só depois que ver esse vídeo. Continuando com as gorduras, quando elas estão assim, desta forma, saturadas, cheias, completas na sua estrutura química, através de ligações simples, elas trazem as características de serem sólidas à temperatura ambiente. E um bom exemplo disso são as gorduras do óleo de coco, a banha, o bacon, as carnes, os ovos, as gorduras do leite e dos queijos. Mas quando a nossa gordura não está cheia, não está completa, saturada, e algum carbono da sua estrutura química não tem um hidrogênio para chamar de seu, o que ele faz? Ele estabelece uma dupla ligação com o carbono vizinho. Por isso nós chamamos ela de insaturada, incompleta. Quando a nossa gordura apresenta apenas um carbono incompleto, formando apenas uma dupla ligação com o carbono vizinho, nós dizemos que ela é monossaturada, ou seja, uma vez incompleta. Essa nossa gordura monoinsaturada, no local onde ela apresenta essa dupla ligação, sofre uma leve flexão, ela fica levemente curvada nesse local. Isso dificulta que ela se sobreponha uma sobre a outra. Como fonte dessas gorduras nós temos o azeite de oliva, o abacate, o amendoim torrado gergelim e também as amêndoas. Mas quando a nossa gordura apresenta na sua estrutura química 2 ou mais pontos onde elas estão incompletas, tendo que formar várias duplas ligações ao longo da cadeia, nós dizemos que ela é muito incompleta, então chamamos ela de poliinsaturada. E aí ela fica meio bagunçada, né? Ela fica com várias curvas ao longo dessa cadeia. E essas gorduras nós encontramos com facilidade nas nozes, nas castanhas do Pará, nas sementes de linhaça, na sardinha e no salmão. Pronto, agora você já sabe de uma forma um pouco mais profunda por que chamamos as gorduras de saturadas, monoinsaturadas e poliinsaturadas. E você já sabe também alguns alimentos onde você pode encontrá-las. E o que pesa desde já aqui é saber que todas essas gorduras são boas e saudáveis, independente se é uma saturada, monoinsaturada ou poliinsaturada, desde que não tenham sido alteradas ou modificadas industrialmente. Simples, né? Mas para que ser simples se podemos complicar?
E essa complicação começou há mais de 50 anos, quando resolveram acusar as gorduras saturadas, aquelas de origem animal, e dos ovos ricos em colesterol, de serem as vilãs das doenças coronarianas. Indo direto ao ponto, as gorduras saturadas foram acusadas de elevar o nível de colesterol no nosso sangue, fazendo com que esse colesterol elevado formasse placas de gorduras na parede das nossas artérias, o que interrompia o fluxo de sangue ali, entupindo e provocando um infarto. E essa foi a explicação que nos apresentaram para as doenças coronarianas há mais de 50 anos. Mas será mesmo? Você acredita mesmo nisso? Me conta aqui embaixo nos comentários se alguma vez você já deixou de comer um bom toucinho para proteger o seu coração ou para não engordar. Enquanto isso, vamos olhar juntos para esse bacon que você pode ter deixado de comer um dia. Vamos ver quais são as gorduras que ele tem. O bacon é formado de gorduras e 50% dessas gorduras é a saturada, aquela cheia, firme e estável. 40% da sua gordura é aquela monoinsaturada, com apenas um único ponto incompleto, com uma única dupla ligação, levemente flexível. E os seus outros 10% é aquela poliinsaturada, com duas ou mais ligações duplas. Ou seja, ela tem os 3 tipos de gordura, sendo que em maior parte é a saturada, aquela mais firme e estável, com menor possibilidade de formar radicais livres e oxidativos. E como eu falei anteriormente, todas as gorduras que não foram alteradas ou modificadas industrialmente são saudáveis. Bom, e eu sei que agora você deve estar aí se perguntando de onde vem essa história de evitar as gorduras saturadas como a banha do porco, a gordura do porco, bacon, toucinho, porque ela faz mal para o nosso coração. Bom, a resposta para essa pergunta é uma história longa, mas eu vou resumir porque ela é importante para essa questão. Em 1856, um doutor chamado Rudolf Virchow, que foi considerado o pai da patologia, encontrou colesterol nas placas de gordura grudadas nas artérias dos cadáveres que ele estudava. E essa descoberta foi suficiente para inspirar o fisiologista americano, o Dr. Ancel Keys, a desenvolver sua hipótese dieta-coração, que acusava as gorduras saturadas advindas da dieta, aquelas que comíamos através da banha do porco, do bacon e do toucinho, de serem as responsáveis por elevar o colesterol e provocar as placas de gordura, sendo então as gorduras saturadas as responsáveis pelas doenças coronarianas. Bom, e agora eu vou usar as palavras de um médico cardiologista, o Dr. Gilly Peck, para explicar melhor essa hipótese. Condenar as gorduras saturadas pela formação das placas de gordura nas artérias é como culpar um band-aid que está em cima de um machucado pelo ferimento, ou como culpar um bombeiro que está no incêndio pelo fogo. Antes de mais nada, é preciso entender por que existe um colesterol grudado na parede das artérias para podermos entender verdadeiramente as causas das doenças coronarianas. Hoje, felizmente, nós já sabemos que o LDL, aquele colesterol chamado de ruim, está lá grudado nessa artéria para protegê-la. O que acontece é uma inflamação inicial na parede deste vaso, ocasionada por outros fatores, como, por exemplo, o excesso de insulina no sangue, e não pelo consumo de gorduras de origem animal, como, por exemplo, as saturadas. O nosso corpo é muito sábio. Ele sabe que um rompimento dessa artéria seria fatal. E por isso o corpo toma suas providências, envia o colesterol para lá para fazer um curativo, uma espécie de reboco na parede deste vaso, evitando que ele se rompa a qualquer momento. E este é o LDL, taxado de colesterol ruim por ter sido pego na cena do crime, tentando proteger o nosso corpo. Para quem não sabe, esse LDL também protege o nosso corpo de ataque de vírus e de muitos tipos de câncer que são provocados por viroses. Acreditar que um colesterol é ruim e que ele deve ser tratado com medicamentos é uma visão torpe, equivocada e inimiga da saúde pública. Fred Kumerow foi um bioquímico que morreu em 2017 com 103 anos. Ele sempre defendeu que os níveis de colesterol de uma pessoa são os necessários para que ela tenha uma boa saúde. Até os dias de hoje, a hipótese dieta-coração do Dr. Ancel Keys nunca foi confirmada. Nunca passou de uma hipótese sem comprovações. Porém, estranhamente, as recomendações baseadas nessa hipótese não confirmada que pregam para diminuir o consumo de alimentos ricos em gorduras saturadas e colesterol ainda hoje fazem parte das principais diretrizes nutricionais pelo mundo, incluindo Brasil e Estados Unidos. E só para não restar dúvidas da importância das gorduras saturadas e do colesterol na nossa saúde, eles fazem a formação, estrutura e funcionamento de todas as membranas que envolvem as células do nosso corpo. Eles ainda fazem a produção de sais biliares e o transporte das vitaminas A, D, E e K.
Quando o colesterol é metabolizado pelo nosso corpo, ele dispara a formação da enzima citocromo P450, que é uma enzima responsável por ativar a produção dos nossos hormônios esteroides, os nossos hormônios sexuais, e também do cortisol e da aldosterona. E a gordura saturada e o colesterol ainda previnem de doenças neurodegenerativas. Eles protegem os nossos nervos periféricos e o nosso sistema nervoso central. Isso diminui as chances de transtornos psiquiátricos, ansiedade, depressão e até de ataques suicidas. Eu não poderia deixar de contar o relato pessoal da doutora Mary Newport, com a melhora da memória, a interação social, o estado físico e os sintomas graves da doença de Alzheimer apresentado pelo seu marido. E ela conseguiu esse feito através da inclusão de óleo de coco diariamente na dieta dele. Isso está registrado no livro Doença de Alzheimer. E se houvesse uma cura? Bom, isso não é muito de se estranhar, afinal de contas, o cérebro humano tem 60% do seu peso em gordura e 25% é colesterol. Já o médico nutricionista Dr. Bruce Fife, na sua obra A Dieta Cetogênica do Coco, relata que a ingesta de óleo de coco rico em gordura saturada ajuda a perder peso e a manter a boa saúde. Isto acontece porque quando a gordura saturada está presente na nossa alimentação, atingimos a saciedade, deixando de ficar com fome o tempo todo. Esse tipo de gordura leva um pouco mais de tempo para ser digerido, mas quando está lá no intestino delgado, dispara hormônios envolvidos no processo de regulação da fome e da saciedade. As nossas células ficam mais nutridas, cheias de energia, e nós sentimos menos fome, mais saciedade e mais disposição. Por fim, o melhor alimento do mundo é rico em gorduras saturadas e colesterol. É o leite materno. Não por acaso, ele é fundamental para a manutenção da vida e um desenvolvimento saudável. Pois é, pessoal, não há números que consigam relacionar as gorduras saturadas às doenças cardíacas. Pelo contrário, as recomendações nutricionais equivocadas para se evitar as gorduras saturadas ou então substituí-las por gorduras vegetais artificiais é um dos fatores que tem levado a nossa saúde ao declínio e tem contribuído para deixar as doenças cardíacas lá no topo das principais causas de mortes por anos consecutivos. Deixar de consumir gorduras boas, como as saturadas, por exemplo, pode provocar um declínio nutricional e metabólico, e isso pode levar a doenças como obesidade, síndrome metabólica, câncer e outras doenças inflamatórias. Eu sei que isso é diferente do que você tem ouvido falar nas últimas décadas, que te falaram para deixar de cozinhar com a banha do porco, de comer aquele toucinho que você sempre gostou, de não comer a bordinha de gordura do seu bife, o cupim assado, o queijo amarelo, a manteiga e o óleo de coco. E que fazendo isso você estaria protegendo o seu coração, prevenindo a obesidade e mantendo a sua saúde. E agora eu estou aqui te dizendo que estudos científicos e meta-análises mostram o contrário. É a falta dessas gorduras na nossa alimentação que podem provocar déficits nutricionais e metabólicos que afetam a nossa saúde e o nosso bem-estar. Não tem fundamento algum dizer que elas são prejudiciais. E que fique claro que eu estou dizendo das gorduras boas e naturais, aquelas que não foram modificadas ou alteradas industrialmente. E é claro, eu não estou aqui dizendo que a gente só tem que comer gordura. Precisamos lembrar das proteínas, das fibras, porque tudo isso equilibrado é o que faz uma alimentação saudável. Bom, já os carboidratos, vocês sabem que a minha opinião é que podemos viver com o mínimo deles, e só aqueles que já vêm dentro de outros alimentos naturais. E ainda eu quero te dizer que existe sim uma gordura ruim que infelizmente está presente nas refeições da maioria das pessoas e que junto com os carboidratos refinados destroem a nossa saúde aos poucos, devagar, para não deixar suspeitas. Juntos, eles são os verdadeiros responsáveis pelos números alarmantes de sobrepeso, obesidade, síndrome metabólica, doenças inflamatórias e coronarianas que vemos atualmente. Este é um assunto que você precisa conhecer. É um assunto forte, cabeludo, que demora um pouco para falar sobre ele. Por isso eu resolvi fazer outro vídeo, para não ficar muito cansativo aqui. Então já se inscreve no canal, dá seu like e chama seus amigos. Assim você apoia o canal e ainda pode contribuir para quem estiver buscando mais energia, saúde e bem-estar. Bom, e para fechar eu trouxe um resumão com os principais alimentos de gorduras boas e naturais e os seus benefícios. Então já pega o seu caderninho ou então salva esse vídeo para você poder consultar de novo. Vamos começar pelos benefícios. As gorduras boas previnem problemas metabólicos e protegem o nosso coração. Ajudam a construir nossos músculos, protegem os nervos e o sistema nervoso central.
Controlam os triglicerídeos, a insulina e regula a coagulação sanguínea. Ajudam a absorver e transportar gorduras como a, D, E e K. Essas gorduras não se depositam no abdômen, ajudam a emagrecer com saciedade e menos fome. Deixam a comida mais saborosa e nutritiva. Via de regra, as gorduras boas são naturais, não passaram por modificações ou alterações industriais. Elas podem ser de origem animal ou vegetal e podem ser encontradas de forma abundante em carnes bovinas, suínas, na banha do porco, no bacon, nos ovos, frangos, salmão, peixes, no azeite de oliva prensado a frio, no óleo de coco, na manteiga, manteiga de garrafa, manteiga ghee, no abacate, amendoim, nozes, fruta coco, leite e queijos. Muito bem, pessoal. Com isso eu espero ter deixado claro quais são as gorduras boas para se ter saúde e emagrecer sem passar fome. Até o nosso próximo encontro dos amigos do Saúde Fora de Série.